Hoje na coluna Bem-Estar, vamos falar de um problema que atinge mais de 5 milhões de brasileiros. 5 milhões de pessoas que sofrem muito com hérnia de disco, não é não? Eu sou uma. Dói pra caramba, Márcio. Os sinais são fortes dores nas costas que também chegam à perna, vai irradiando. E se o tratamento não for adequado, pode haver danos neurológicos e perda de movimentos. Márcia não se desgrudava dos anti-inflamatórios e analgésicos. A dor parecia não ter fim. Era uma dor muito forte, muito intensa, a ponto de paralisar mesmo, de não conseguir fazer mais absolutamente nada. O sofrimento começou 7 anos atrás. Ela achava que o problema estava na perna esquerda. Na lateral aqui, vai queimando, né? Queimando, aí vai aumentando a dor, dói até aqui. Chegou na lombar. Chegou na lombar e não dá mais, você não aguenta mais. Mas o diagnóstico era outro, hérnia de disco. A impressão que você tem é que você quer desfalecer, você quer desmaiar, você não quer mais estar acordado para sentir. Entre as vértebras existem discos que possibilitam e estabilizam o movimento da coluna. Eles são formados por uma substância gelatinosa e envolvida por cartilagem. A hérnia ocorre quando o disco se rompe pelo desgaste natural ou por algum trauma na estrutura óssea. A hérnia de disco pode ser provocada por problemas genéticos ou de postura. Márcia teve que fazer uma cirurgia de emergência. Foram 3 dias de hospital e, depois do susto, algumas mudanças na rotina. Hoje, ela faz hidroginástica, caminhada para fortalecer a musculatura e toma muito cuidado com a alimentação. Aqui, na geladeira, de preferência, legumes, frutas, comidas leves para não ganhar peso e, assim, não sobrecarregar a coluna. Segundo o médico, qualquer meio quilo é fatal para prejudicar a coluna. Agora, aos 48 anos, tudo que ela quer é distância de qualquer problema na coluna. Não, nem quero me lembrar. Não gosto nem de me lembrar, não. Olha, nem sempre a hérnia de disco termina na mesa de cirurgia, como aconteceu com a Márcia. Em grande parte dos casos, é possível se livrar das dores e corrigir a doença com exercícios, fisioterapia, tudo com acompanhamento médico. É por isso que nós convidamos o ortopedista Luiz Cláudio Schettino e o fisioterapeuta Fábio Kupt para bater um papo aqui com a gente. Também está o engenheiro André De Simone, que passou maus bocados, né, André, com uma hérnia de disco. Como é que foi o teu caso? Conta pra gente. Olha, eu sofri bastante. A natureza deu alguns sinais antes e eu não prestei muita atenção e fui deixando levar, e quando veio a crise, olha, sofri bastante. Você chegou a começar um tratamento, mas quando viu uma primeira melhora, você estava conversando com a gente, meio que largou. Realmente você requer muita disciplina, né? De você ir, de fazer os exercícios, fortalecer a parte abdominal para você não ter essas dores que ficam chateando. Você aprende um pouco de analgésico, anti-inflamatório, remédios e vai levando, quando você tem realmente que tratar a causa. E eu não tratei a causa. E fui deixando meu estilo de vida fazer com que a minha coluna começasse a piorar. Até que chegou um ponto. Veio a crise. Sim, que eu entrou na faca, né? Exatamente. Foi nesse ponto que eu tive que entrar na faca mesmo. Entrei na faca tem 20 dias, estou bem, mas realmente é uma dor que... Só sabe quem tem, não é verdade, André? É isso mesmo. Infelizmente. Mas como é que a gente sabe quem precisa operar, quem não precisa operar, doutor? Então, a maioria das pessoas conseguem passar por essa doença sem cirurgia. Alguns indivíduos começam a ter crises com recorrência e que podem transformar a vida, quer dizer, incapacitar bastante. Mostra pra gente, por favor. Essa é a nossa coluna e o disco é exatamente essa parte mais molinha que tem aqui, mais molinha, a fibrocartilagem, que permite o movimento entre as vértebras. E a estrutura do disco, se nós mostrarmos aqui, ela deve ser íntegra, dessa forma que aqui está, fechado. No interior, ela tem um núcleo, que aqui seria o exemplo da hérnia. Quando a parede externa do disco se rompe por fragilidade, permite então o extravasamento do núcleo, que é essa substância que está dentro do disco. E o que causa essa hérnia? E são 2 principais fatores. Um é o degenerativo. Isso é uma doença degenerativa, quer dizer, ela vem ocorrendo à medida que nós vamos vivendo em função do desgaste, do envelhecimento natural. O disco fica mais fragilizado e mais exposto a essas lesões. 30 e 50 anos. Exatamente. A maioria das pessoas
portadores da doença da hérnia de disco estão nessa faixa etária. Mas também acontece quando a gente usa mal a coluna. Usa mal a coluna ou sofre acidentes. Então aí nós podemos dizer também que existe a hérnia de disco traumática, aquela que ocorre num episódio agudo, mais violento. Tudo bem, mas usar mal a coluna é o quê? Ficar torto, carregar peso? Isso, é usar de forma errada, com sobrecarga, ou ficar em posturas viciosas durante a sua atividade diária, ou fazer exercícios de forma errada, exagerando a carga em cima do seu corpo, que sua musculatura estaria apta a proteger a sua coluna, quer dizer, todos esses fatores. É uma doença de causa multifatorial, inclusive a genética também está envolvida nisso. A nossa constituição genética. Desculpa interromper a senhora, que a gente sabe que a fisioterapia ajuda muito quem tem hérnia de disco, né? Fábio, quais são os principais exercícios que você aplica numa pessoa que está com uma crise de hérnia de disco? Então, é muito variável de acordo com o quadro que cada um apresenta. O quadro nem sempre é igual para todas as pessoas que têm hérnia. Então, a gente tem que visar o tratamento da pessoa e não da hérnia em si. Então, qual é o objetivo principal? Fortalecer a musculatura das costas ou do abdômen? Ambas. Tem que haver um equilíbrio, na verdade. Uma não pode estar sobreposta em relação à outra. Então, você precisa de uma musculatura abdominal forte e a musculatura mais próxima à coluna, a musculatura que fica prendendo uma vértebra a outra, que estabiliza essa região, também tem que estar bem fortalecida. Além disso, os exercícios que mobilizam a coluna, mobilizam as vértebras individualmente ou em conjunto, proporcionam uma analgesia adicional também. Porque o intuito é dar uma folga nesse disco que está apertadinho? Melhorar a mobilidade da vértebra que está envolvida com essa hérnia de disco. A mobilidade, às vezes, está restrita por dor, por processo inflamatório. Então, recuperando essa mobilidade, geralmente está um alívio da dor associado. E aí é de imaginar que, por exemplo, corrida ou esportes de mais impacto, eles são prejudiciais à hérnia ou podem agravar o quadro? Não necessariamente, depende da maneira que a corrida é feita. Esporte de impacto, com certeza, uma corrida bem feita, com calçado adequado, no ambiente adequado, na fase correta, que é o mais importante, né, pode ser bem feito. O problema são exercícios que envolvam torção do tronco, como, por exemplo, tênis, que você tem que estar toda hora fazendo um movimento brusco de rotação. Esses mecanismos rotacionais, como algumas artes marciais, como judô, etc., tem que ser evitados por pessoas com hérnia de disco. Né? O André, você está falando agora em exercício, ele está assim, está louco para voltar a correr, né? A corrida mal orientada e assim, mais independente que eu fiz foi uma das razões que eu tive o problema na coluna, sem dúvida nenhuma. E em quanto tempo ele pode voltar? Nós pedimos sempre pacientes que são submetidos a tratamento cirúrgico para se resguardarem durante umas 4 semanas, que é o período de cicatrização. Eles podem começar a vida normal, voltar ao trabalho, como no caso do André, mas a atividade física eu peço restrição durante 4 semanas, para depois recomeçar ao mesmo tempo que recomeça com o tratamento fisioterápico. Agora, doutor, uma pessoa que trabalha carregando peso, teve problema, operou, está bem, ele tem que mudar de profissão? Muitas vezes sim, dependendo da gravidade da doença do paciente e da atividade que ele faz. Mas a gente está falando da rotina absurdamente sim, nesse caso. Muitas vezes as pessoas têm que ser readaptadas dentro da empresa, dentro do local de trabalho. Isso faz parte, sim, do tratamento, né, pós-operatório. Fábio, para a gente terminar, o que você poderia dar de dica para quem acha que está com uma hérnia de disco ou que já fez uma ressonância magnética e quer ter algum tipo de exercício que possa fazer em casa, de repente se pendurar numa barra, dar uma esticada na coluna? Rapidinho para a gente terminar, o que você pode dar de dica? O mais importante é tentar avaliar isso bem, saber se essa hérnia é grave ou não, né? E dependendo da avaliação, consultar um fisioterapeuta que possa dar orientação para aquele caso específico, o que está faltando para aquele caso melhorar. Né? Então, cada pessoa pode ter uma necessidade específica. Às vezes, só com orientação domiciliar, a gente só dando orientação, a pessoa consegue realmente se recuperar. É um problema grave, mas tem solução. Com bom acompanhamento, né? Claro. Boa sorte para todos vocês, para você também, Capucci. Obrigado. Continue a tirar suas dúvidas sobre sintomas e tratamentos para a hérnia de disco. O fisioterapeuta Fábio Kupcht vai participar de um bate-papo com os internautas logo após o RJ. Você conhece o endereço, mas a gente repete. g1.com.br/RJTV.